E aí, amigos, sejam bem-vindos a mais uma Acorda Brasil. Estou aqui com o meu mascote aqui do lado, rapaz, doido para participar desse programa. Já entrou aqui um bocado de vezes, derrubou tudo no chão, mas enfim, faz parte. Gente, eu quero comentar com vocês que na verdade eu já gravei esse vídeo bem antes, mas eu esqueci. Dona Rich estava selecionando as imagens e tal, e esqueci de falar para ela para fazer aqui algo para selecionar a imagem correta, e ela não fez por uma falha minha, então vai sair um pouquinho atrasado. Mas eu queria comentar com vocês o debate da Band que aconteceu nesse final de semana aí no Brasil entre o Bolsonaro e o Lula. Eu achei realmente um debate memorável, tem cenas realmente hilárias. Eu queria comentar um pouquinho com vocês mais a parte política da coisa, entendeu? O assunto que realmente vale a pena, não que a parte cômica também não vale a pena, mas o assunto que a gente precisa se inteirar para poder votar, né, menos ruim. O Lula começou a participação dele dizendo que esse governo dele, que vai começar no dia 1º de janeiro, ele vai isentar os pobres, né, as pessoas que ganham até R$5.000 por mês de salário, de pagar imposto de renda. E aí ele vai aumentar dos ricos para compensar esses dos R$5.000, né, para baixo, que serão beneficiados com essa redução, né, com essa isenção, melhor dizendo, de imposto. E aí eu fiquei pensando, e eu lamentei, cara, que o Bolsonaro era para ter montado em cima disso, porque isso aí foi uma bola quicando na frente do gol. Eu, se fosse o Bolsonaro, na hora eu teria dito o seguinte: ô Lula, vem cá, você ficou 8 anos, né, de 2003 a 2010 no governo, depois a sua sucessora assumiu que você estava lá na cozinha do negócio, junto com ela, né, até 2014, depois de 2014 teve uma nova eleição, ela assumiu, ela ganhou a nova eleição, ficou mais 2 anos, se não me engano, né, no segundo mandato, até ser chutada para fora da presidência da República. E vocês não fizeram isso por quê mesmo, hein? Foi o que aconteceu. Por que vocês não fizeram isso aí durante esse tempo todo que vocês tiveram no poder? Por que agora você vem com essa proposta mirabolante quando você poderia ter começado a fazer isso em 2003? Ele não fez, quer dizer, quase 20 anos atrás. E ele não fez. Aí é o seguinte, ele na segunda posição dele, e mais uma vez, rapaz, Bolsonaro ficou... Ele se deu bem nesse debate, eu acho que ele se deu melhor do que esse foi o melhor debate dele, na minha opinião. Mas ele poderia ter massacrado com muito mais força o outro candidato. Lula fala lá o seguinte, olha, que ele, no governo do PT, ele e da Dilma, abriram 80 universidades e centros de ensino tecnológico. E aí ele pergunta, quantas universidades você fez? Quantas universidades? E o Bolsonaro tentou mudar de assunto, depois o Lula foi lá e disse, não, a pergunta não foi essa, a pergunta foi quantas universidades. E aí o Bolsonaro até falou, mas de uma forma tão tímida, tão meio desconexa, que eu acho que ele não se tocou. O que ele poderia ter dito nessa pergunta que o Lula fez é que, primeiro, ele assumiu o governo em 2019 com as contas totalmente estouradas. O governo não tinha condição de construir universidade nenhuma, porque os governos anteriores, que eram do PT e da Lula, destruíram as contas públicas do Brasil, principalmente o da Dilma. O Lula, ele surfou numa época onde tinha muita procura por minério de ferro, pelas coisas que o Brasil produz, soja, essa coisa toda, tinha muita procura e o Brasil exportou muito e com isso gerou muito dinheiro e o Lula surfou nisso daí, e só isso. Mas o governo seguinte, da Dilma, já foi de desastre. Desastre, gente. Olha só, eu vou falar uma coisa para vocês, que eu já falei inclusive aqui nesse canal outras vezes. Eu conheci um oficial do consulado brasileiro em Vancouver. E o consulado brasileiro, nessa ocasião, ele funcionava no edifício Burrard, na rua Burrard, um edifício
esqueci o nome do edifício, mas era um prédio na rua Burrard, no centro de Vancouver. Um prédio muito bonito. Tinha uma estação do metrô que parava embaixo desse prédio. Tinha uma praça de alimentação muito bonita. O consulado ocupava praticamente o andar inteiro, o 20º andar desse edifício. Pois bem, eu estava lá em 2015, quando eu fui fazer um lanche com esse funcionário do consulado, e ele me disse o seguinte: Felipe, nós recebemos uma notificação oficial do dono do imóvel dizendo que nós vamos ter que sair do imóvel agora em dezembro, no final do contrato. E adivinha por quê? Por causa de falta de pagamento. É isso mesmo. O consulado brasileiro, quer dizer, o órgão que representa o país lá naquela região, aqui que também atende Calgary, foi despejado por falta de pagamento, por conta de desmantelo do governo Dilma. Então o Bolsonaro recebeu o país com as contas quebradas. Como é que você quer que se construa universidade? Como é que pode? Segundo ponto, que ele poderia ele até falou, mas ele poderia ter ido muito mais a fundo. Ele poderia ter dito o seguinte: olha, isso é desonestidade intelectual, porque eu assumi em 2019, 2020 tudo parou. Universidades pararam, escolas pararam, tudo parou. Como é que eu ia construir uma universidade? Como é que eu ia fazer uma coisa? Como é que a gente ia tocar uma construção de uma universidade quando tudo estava parado? Quer dizer, ele não soube explorar. Agora, para matar mesmo a pau nessa questão, nesse quesito, ele poderia ter dito o seguinte: Lula, agora vem cá, como ele disse, vem cá, fica aqui. Eu gostei daquela lá, viu? Fica aqui, o Lula. Aquela foi boa. Fica aqui. Ele poderia ter feito outra daquela, vem cá, fica aqui. Vocês gastaram, isso é facílimo de conferir, está aí no site de governo, não acredita no que eu estou falando não, vai lá e confere. Vocês gastaram em 2004, né, o Lula assumiu em 2003, então em 2004 foi gasto, deixa eu ver, eu estou com esse número aqui, 24 bilhões de reais com a educação, foi investido, foi colocado na educação em 2004, 24 bilhões de reais. Esse valor foi subindo, 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 até chegar em 2014, onde eles gastaram 94 bilhões de reais. Agora, veja só, o PISA, que é o Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, que essa é um órgão que é muito acreditado no mundo inteiro, que mede o nível de aprendizado dos alunos na escola. O PISA do Brasil, na média, ele mudou de 403 pontos em 2003 para 407 pontos em 2015. Agora explica pra gente, Lula, como é que você, né, e a sua sucessora gastaram de 2004, 24 bilhões para 94 bilhões em 2014 e o grau de aprendizado das crianças subiu de 403 para 407. Que matemática é essa? Como é que você explica isso? Né? E aí, quando voltou-se a falar desse assunto de educação, o Lula deu uma derrapada, rapaz, teve um ato falho. Ele falou: os alunos voltaram mais analfabetos do que já eram. Peraí, eles já eram analfabetos então, Lula? Isso confirma o que esses dados dizem, que as notas do Brasil são pífias. O aumento da nota da graduação do PISA dos alunos brasileiros foi ridículo, mesmo os governos do PT tendo gastado essa fortuna de dinheiro, uma montanha de dinheiro, e não surtiu efeito nenhum. Por que será? Será que é porque teve muito roubo? Será que é porque muito dono de universidade privada que recebeu incentivo, que recebeu dinheiro público, encheu os bolsos de dinheiro e não aplicou de volta esse recurso aonde deveria, que era a educação das crianças? Enfim, fica a pergunta. Perguntar não ofende, né? Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aí começaram a falar de pandemia. Na pandemia, rapaz, é isso aí que o Bolsonaro poderia ter tripudiado em cima.
Ele até tentou, mas o Lula escorregadio pra caramba e tal, aquela coisa toda. Porque olha só, o Consórcio Nordeste, que foi um grupo de governadores do Nordeste, lembre-se, os estados do Nordeste são, na sua maioria, governados por petistas, pessoas do PCdoB, do PSOL, quer dizer, PSOL nem sei se tem, mas enfim, são partidos que são alinhados, que são juntos, né, com o PT. Praticamente o Nordeste inteiro, Bahia é PT, Rio Grande do Norte é PT, eu não sei os outros dois, né, Alagoas, Sergipe e Pernambuco, mas Rio Grande do Norte é PT, Ceará é PT, o Piauí é PT, Maranhão é PCdoB, quer dizer, a grande maioria dos estados do Nordeste são controlados pelo PT. Né? Então esse consórcio Nordeste, que foi feito por esses governadores, eles poderiam ter feito uma coisa melhor. Foi jogado muito dinheiro lá, muita coisa foi comprada que até hoje não foi entregue, respirador que não foi entregue. Quer dizer, e não se permitiu que se fosse investigado na CPI. A CPI do Covid não teve investigação sobre os governadores e prefeitos do Nordeste que receberam fortunas de dinheiro para ser gasto no combate à pandemia e sabe-se lá o que foi feito desse montante de dinheiro, né? Muito dinheiro mesmo. E Bolsonaro, como eu disse, ele era para ter passado mesmo, tocado o terror nisso daí e deixado o Lula sem resposta. Aí, olha só, em 2020 o governo federal decretou o estado de emergência, mas ninguém queria, porque queria o carnaval, lembra disso? Eu lembro. Não, o carnaval, eu lembro até do Dória falando, não, nós teremos um carnaval, aquele jeito dele de falar, né? Nós teremos um carnaval seguro, pode vir participar do carnaval de São Paulo, que vai ser um carnaval épico, memorável, seguro demais, não vai ter problema nenhum. E agora estão botando a culpa do Covid nas costas de um cara. Uma banho, rapaz, que é isso? Eu tenho muitas divergências com o Bolsonaro. Muitas. Eu acho que ele poderia ter tratado melhor, sim, a questão do Covid, poderia. Essa questão dos filhos dele enrolados com o negócio de rachadinha, ele poderia ter se desligado disso, ter dito, sinto muito meus filhos, mas eu sou o presidente da República, vocês têm que resolver o abacaxi de vocês. Resolve o BO de vocês, não traz esse BO para cá não, porque não dá certo. Mas ele não fez isso. Enfim, eu tenho... E outras divergências. Eu acho que ele não precisa ser grosseiro, não precisa ser estúpido, se bem que ele está até melhorando. Ele está melhorando, eu acho. Posso até estar enganado, pode ser que seja só por causa da eleição, mas ele não precisa. Um presidente da República, gente, ele tem que ser uma pessoa polida. Tem que ser. Eu sei que tem muita gente que me assiste que gosta desse estilozão dele aí, de ser truculento, mas qual a necessidade disso? Quem ganha com isso? Você só conquista inimigos. Então, eu acho que o homem sábio e o presidente da República tem sim que ser uma pessoa sábia. Ele tem que saber filtrar as batalhas que ele vai entrar. Ele não pode sair feito um maluco, guerreando com tudo e com todos, bombardeando para tudo quanto é lado, porque o resultado é essa bagaceira. Aí o Lula continua falando que o Bolsonaro poderia ter evitado a morte. Aí ele também faz... O Lula erra demais, cara. Ele se atrapalha demais, ele erra demais, ele fala muita bobagem. Ele teve uma hora que, logo no comecinho, ele falou assim, eu vou falar aqui para essa Câmara. O quê, rapaz? Vou falar aqui para essa Câmara. Que Câmara, Zé? Mané. É câmera. Câmera. Câmara é outra coisa. É a Câmara dos Deputados. É isso que é uma Câmara. Mas esse dispositivo que captura nossas imagens, Lula, chama-se câmera, não Câmara. E ele continuou o debate inteiro. Eu vou aqui para a Câmara. Eu vou aqui para a Câmara. Puta merda. Será que ele é realmente um imbecil desse jeito? Ou isso aí ele faz de conta para... Né, ele faz, sei lá, para conseguir a simpatia das pessoas, né, desse país que, infelizmente, não foram alfabetizados, né? E aí ele disse que o Bolsonaro
foi responsável pela morte de 400 pessoas. Eu falei, caramba, 400 pessoas, ele deveria estar querendo dizer 400 mil. Né? Mas o problema é o seguinte, de onde ele tirou essa conclusão? Né? Que o Bolsonaro poderia ter evitado a morte de 400 mil pessoas. Quer dizer, o Lula é especialista nesse negócio de mandar números aleatórios. Isso aí, lembra, tem um vídeo dele, inclusive eu já até fiz um comentário sobre isso aqui no canal, que ele estava em Paris, e o Jaime Lerner, junto com o Roberto Marinho, estavam lá, e ele dizia, o Brasil tem 35 milhões de crianças de rua, e aí os franceses, o bicho está aqui vindo para cá, os franceses o aplaudiam de pé, aquela coisa toda. Depois, quando terminou, o Jaime Lerner chegou para ele e disse, Lula, não tem 35 milhões de crianças de rua não, porque senão a gente não andava. E aí, aquela gargalhada, a audiência toda, cara, esse pessoal da esquerda é louco, bicho. É louco. É doido. A outra lá, Soraya Torniquete, falou que tinha 130 milhões de órfãos no país, no debate que ela fez. 130 milhões de órfãos, meu amigo. Quer dizer que mais da metade do Brasil é de órfão. Que porra é essa, Soraya? Tu tá ficando doido? Esse pessoal da esquerda é assim, cara. Eles são meio malucos. Mas aí o Lula disse que o Brasil foi o campeão de mortes do Covid a nível mundial. E aí eu fui ver essa informação de onde é que ele puxou isso. Aí encontrei o site do PT que diz que o Brasil sim foi o campeão de mortes do Covid, né, a nível mundial. Mas aí quando eu entro no site da Johns Hopkins, que é uma grande universidade, um grande centro de pesquisa da área médica no mundo, eles mostram um número um pouquinho diferente, uma situação um pouquinho diferente. Segundo esse site, a Indonésia foi onde morreu mais pessoas do Covid, a não ser que o Lula, não sei de onde é que tirou esse número, mas enfim. Aí ele também fala sobre a questão da transposição das águas do Rio São Francisco. Bolsonaro, tu é um mau caráter, eu fiz 88% da obra e tu chegou a dizer que a obra é tua, rapaz. Aí Bolsonaro acertou nisso daí. Bolsonaro chegou e disse, vem cá, por que a outra que continuou depois de você não fez os outros 12%? Se só faltava 12%, por que ela não fez? Por que a obra ficou parada por mais de 10 anos? Aí ele ficou lá, feito doido, amoado, cara. O cara ficou, eu até inclusive tirei uma foto aqui, porque o nosso grupo dos irmãos, a maioria é petista roxo, e eu fico tirando onda deles lá para mostrar essa situação. E olha só, eu peguei uma foto do Lula com a cara assustadíssimo, cara, durante o debate. Olha aqui, amuado. Teve momentos que ele ficou assim, como que disse, caraca, o que eu tô fazendo aqui, meu amigo? Deixa eu ver aqui mais, deixa eu ver aqui sair. Pois bem, e aí ele perguntou por que ele não fez a transposição, né? Por que ele não, no caso a Dilma, por que ela não terminou? Agora uma coisa que é impressionante, rapaz, aqui no Brasil isso é muito comum, né? Obras inacabadas. Isso é uma coisa de doido, bicho. Eles fazem um edital para fazer aquela obra e dizem, ó, vai custar X. E aí no meio do caminho faltou dinheiro. Não tem mais dinheiro para terminar a obra. Eu fico pensando, cara, esses caras que fazem esse planejamento, eles aprenderam aonde fazer planejamento? Pelo amor de Deus, onde foi que eles estudaram? Porque a universidade que eles estudaram eu quero passar bem longe. Bem longe. Porque, cara, é um negócio tão absurdo. Olha só, se você vai fazer uma obra, você faz um planejamento daquela obra, tudo bem. É possível que no meio do decorrer alguma coisa aconteça. Aí o preço de mercadoria varia um pouco, para cima, para baixo e tal. Mas nada justifica você gastar 3, 4, 5, 8 vezes mais do que o valor da obra, rapaz. E esse pessoal das esquerdas brasileiras, eles são especialistas nisso. Ó. Em Fortaleza tem um aquário que foi gasto dinheiro pra caramba e até hoje não saiu do papel. Vocês lembram do trem VLT, que também em Fortaleza e outras cidades do Brasil que deveriam ter sido construídas para a Copa do Mundo? Em 2014 até hoje, tá lá, casas foram destruídas, né, pessoas foram desalojadas das suas casas, foram morar bem mais longe e o trem nunca aconteceu. Isso é algo extremamente lamentável. E se você for falar disso Brasil afora, meu amigo,
Mas se lasca. E aí teve também no momento 1 hora, 36 minutos e 35 segundos que o Lula solta uma, que tem uma ponte entre Minas e Mato Grosso. Eu falei, caraca, parou. A ponte então passa por cima de Goiás. Porque entre Minas e Mato Grosso tem um estado inteirinho, que é grande pra caramba. É grande, meu amigo, aquele Goiás. Tanto é que dividiram, que antes era, né, era só o Goiás, assim, gigantesco, depois ficou Tocantins na parte do norte e Goiás na parte mais ao sul. E é um estado gigantesco. Mas, de acordo com o Lula, tem uma ponte que passa por cima do estado de Goiás e liga Minas a Mato Grosso. Quer dizer, o cara é louco. E o Bolsonaro não se tocou para cair em cima disso, bicho, para cair de pau em cima disso. Ele era para ter tripudiado de novo, ter gozado, ter tirado onda, ter tirado chacota, ter rido, ter feito tudo, né? E aí também ele disse que o presidente não é para indicar amigos para a Suprema Corte. Nisso o Bolsonaro deu uma talagada nele que ele se calou, não teve mais o que dizer, porque, olha só, o Bolsonaro nem citou isso. Dias Toffoli era o quê? Era amiguinho deles, cara. Amiguinho deles. O cara foi aprovado para ser juiz de primeira instância por 2 vezes, mas era advogado do PT, era da quadrilha, e aí o Lula indicou e o Senado, não sei, aliás, eu até sei, né? Não tinha um mensalão, lembra? Que era dinheiro correndo lá por dentro do Congresso para fazer o que o Lula quisesse. O resultado é que aí a gente tem agora um juiz na Corte Suprema do país que revê decisões feitas por juízes de verdade. Tem um magistrado mequetrefe revendo decisões de juízes. É brincadeira, né? E aí o Bolsonaro termina dizendo que o Fachin, né, o amigo do cara, foi o responsável por o Lula estar ali. Era para o Bolsonaro ter dito que nem o padre Kelmo: o que você está fazendo aqui? Por que o senhor está aqui? O senhor é uma fraude. Né? E aí começa a falar de fake news, uma repórter lá começa a perguntar sobre fake news, e a pergunta era para um e para outro, né? E o Bolsonaro, Lula falou um monte de coisa lá, soltou de novo números, tem 30 e tantos processos da propaganda dele para saírem do ar e tal, não sei o que. Aí o Bolsonaro só fez chegar com o papel e leu uma decisão oficial emitida por Alexandre de Moraes, onde tirava uma postagem, né, uma propaganda que foi feita pela Gleisi Hoffmann, onde falavam mentiras sobre o Bolsonaro. Teve também vacilo de jornalista. Teve um jornalista que falou assim: olha só, era sobre educação. O que fazer caso os senhores sejam eleitos? Caramba, como é que pode, bicho? O que ele quer dizer com isso? Um dos dois vai ser eleito, meu amigo. Que conversa é essa? E aí o último bloco, o Bolsonaro nadou de braçada, né? Ele soube administrar o tempo bem, ficou quieto na dele, e o Lula foi lá, pegou a corda, quando terminou, o Bolsonaro estava com mais de 5 minutos na gaveta, e o Lula não podia mais falar nada. Aí começou a falar e o Lula levantava o braço, deram mais 1 minuto de direito de resposta para ele, que nem era para ter dado, porque ele não ofendeu, nesse momento ele não ofendeu nada personal, assim, a parte, né, da pessoa do Lula. E eu não sei porque que foi dado esse minuto de resposta para o Lula, né? Então, Bolsonaro ele foi muito feliz nesse debate, apesar de que ele ainda poderia ter sido melhor, mas ele tocou num assunto que inclusive mandaram um vídeo para mim hoje, onde ele fala que ele está concorrendo para que meninos vão para o banheiro de meninos e meninas vão para o banheiro de meninas. Isso parece ser uma coisa, né, lógica, mas não. E aí me mandaram esse vídeo, eu queria mostrar para vocês terminando esse programa de hoje. Rapaz, o que você está fazendo do banheiro das mulheres? Tirando foto. Tirando foto dentro do banheiro das mulheres? Alguém reclamou? Por quê? Ué, por causa do espelho grande? Por que você não usa o banheiro dos homens? Não tinha espelho grande, você tá fazendo. Ah, tô filmando. Ah, que bom. Eu tava Tá? realmente tirando foto. Então vai no banheiro dos homens. Aqui não é. Tá?
tá? A gente, Pode filmar a minha cara, a gente tá? não quer que você entre no banheiro das mulheres, tá? Pessoas. Beleza? Você, tá? Tira a mão, tá bom? Precisa com essa Beleza? conversa com Então a minha esposa foi entrar aqui e você tava ali dentro. Lugar de homem não é do banheiro das mulheres, uso do homem. Eu tava me identificando, Tá? tava melhor. Rapaz, aqui tem placa de homem e de mulher. Tá bom? Então, seu lugar é no banheiro dos homens, tá? Eu só achei desnecessária essa atitude dele de vir me gravar. Não é desnecessário, porque crianças entraram ali, minha esposa foi entrar ali e você estava dentro do banheiro das mulheres. Não quer saber se está pelado ou não. Seu lugar não é no banheiro das mulheres, tá? Certo? Isso aqui vai ser levado para a direção da ABB. Poxa, faça por favor de postar, por favor. Ok. Rapaz, olha, diga o que quiser. Fale o que você quiser dizer, mas isso é uma esculhambação. Isso é uma esculhambação, rapaz. Você está com sua esposa, sua filha ainda no banheiro, e aí entra um maluco desse, um marmanjo desse, de sunga no banheiro das mulheres. Isso é um absurdo, bicho. Você pode dizer aí o que você quiser falar, mas é algo que realmente não me entra. E como eu falei, cara, eu tenho divergências, muitas divergências com o Bolsonaro, com o jeito, com as coisas que ele fala, com muitas coisas. Ele é atrapalhado, ele não tem uma eloquência, né? Ele não tem articulação das ideias. Muitas vezes ele fala coisas, e isso é normal, cara. A ciência explica isso. Tem pessoas que realmente não conseguem articular aquilo que realmente querem dizer e acabam falando outra coisa. Pesquise, não acredite no que eu estou dizendo, não. Mas eu concordo com ele em muitos outros aspectos, e esse aqui, dessa pessoa entrando no banheiro feminino, é uma das coisas que são absolutamente inaceitáveis. Bom, gente, já falei demais, eu vou ficando por aqui. Diz aí o que você achou desse programa de hoje. Comenta, compartilha, dá joinha, tá bom? Um abraço, cheiro, beijo, queijo. Tchau, gente.